Aqui, enquanto ele vai vindo, né, não sei se todo mundo sabe, o IBAB Runners existe, pelo menos nas minhas contas, uns 20 anos. Eu estou na turma, acho que uns 15 anos, assim, né, coordenando, ajudando aqui a turma, né, o pessoal. Mas aí o Ed vai contar um pouco da história dele, falar um pouco da corrida, da relação, e aí vocês vão poder entender também como que a gente saiu do zero, como que chegou aqui, né? 20 anos depois o IBAB Runners está aqui. Fica à vontade aí, pastor. Não precisa de apresentações, né? Todo mundo conhece. Muita gente não sabia que ele corria, ou que, né, correu um dia, ele vai poder contar a história aqui. Tá bom? Boa noite, IBAB Runners. Boa noite. Eu estava ali ouvindo as histórias e tudo, eu lembrei daquela história do sujeito quando era pequeno, teve uma enchente na casa dele, e tudo que é lugar que ele ia, ele contava da enchente aqui e tal. Aí ele chegou do céu, o São Pedro falou para ele: o que você quer? Qual o seu desejo? Ele falou: quero que você reúna o céu para eu contar a história da minha enchente. Aí o São Pedro falou: tudo bem, mas o Noé tá aí, viu? Então eu vou falar da minha história de corredor. Aí tá aqui a Miriam, tá aqui o Simon, e cheio de corredores na sala, então o Noé tenha paciência comigo. Muito obrigado, bom estar aqui com vocês. Eu queria de fato dar um testemunho do que aconteceu comigo e de algumas coisas que eu aprendi como funcionam na minha vida hoje. Na minha juventude eu fui muito envolvido com esporte, mais precisamente futebol. Joguei muito futebol de manhã, de tarde e de noite, mesmo quando eu estava no seminário eu ainda jogava bola. Então eu sempre tive uma vida muito ativa de esporte. Mas eu me casei em 87. E aí começa uma outra fase da minha vida que dura até 97. Foram 10 anos. E ao mesmo tempo que eu me casei, eu comecei meu ministério pastoral em Jundiaí, 2 anos em Jundiaí, 87, 88, e 89 eu chego na IBAB, recém-casado praticamente, e com 2 filhos, a Fernanda no colo, o Vitor na barriga da Silvia. E São Paulo, eu não preciso, nem quero voltar no tempo de escrever o meu estresse de estar aprendendo a ser homem, a ser marido, a ser pai, a ser pastor, tudo ao mesmo tempo. E eu, quando cheguei na IBAB, eu tinha 25 anos, e eu olho para trás e eu vejo que a minha entrega à atividade profissional, vamos colocar assim, ministério pastoral é bonito, né? É espiritual. Mas, na verdade, eu estava trabalhando, como qualquer pessoa se dedica ao trabalho. Que o meu trabalho era ser pastor, era trabalhar em igreja, mas eu estava trabalhando. Então, eu me enterrei no trabalho, me afundei no trabalho, me dediquei ao trabalho, com toda a lógica de piedade religiosa. Eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou etc. Mas era trabalho, de manhã, de tarde e de noite. Uma vida sedentária, absolutamente sedentária. E para onde foi a minha fuga do estresse? Foi para a comida. Então eu me desregrei por completo. Quando foi 1987, eu casei em 97, eu estava pesando nada mais, nada menos que 118 quilos. E aí, eu não tinha hora para dormir, para acordar, para comer, eu não tinha hora para nada, eu só tinha uma vida louca de dedicação ao trabalho, viagem, pregação, conferência, um negócio estranho, até que eu fui parar em Fortaleza. E fui falar no congresso em Fortaleza. E fiquei hospedado num AP muito lindo. E cheguei para o café da manhã e estava só
o meu anfitrião e a esposa dele não estavam. Nós tínhamos jantado na noite anterior, acabei de pregar na igreja, fui para lá para ser hospedado por eles e foi uma noite legal, um monte de gente, mas no café da manhã só tinha eu e ele. E eu perguntei, a sua esposa não vem? Não vamos esperar por ela? Falei, não, eu pedi que fôssemos só nós dois. E eu pensei, bom, ele vai pedir um aconselhamento, né? Aí ele falou assim, sabe, pastor, eu pedi para ficarmos só nós dois, porque eu preciso lhe dizer algumas coisas. Eu falei, pois não. Eu falei, o senhor vai morrer. Eu já pensei que era profecia, né? E ele falou assim, o senhor vai morrer, porque o senhor come que nem um porco. E ontem à noite no jantar, o senhor tomou X Coca-Cola. Acho que eram mais 6 ou 7 garrafões de Coca que eu tinha tomado numa refeição. E ele disse, o senhor é novo, tem filho pequeno, e mais do que isso, o senhor é pastor, né? O senhor não tem vergonha? E eu agradeci muito a Deus esse homem ter falado comigo como ele falou, porque ele não me agrediu, ele não me ofendeu, e mais do que isso, ele não me feriu. Ele me amou, que foi o que a Miriam disse, né? Que a falta de amor é um pedido de amor. Eu não estava me amando, e ele me amou, e me amou desse jeito, e eu tenho uma gratidão para sempre com ele, para esse irmão. Bom, eu volto para São Paulo e procuro o meu amigo Edmundo Caetano e digo para ele, Ed, eu quero correr uma São Silvestre. Ele falou, tá bom, amanhã de manhã às 6 horas no Ibirapuera. Eu não tenho tênis, eu levo. Aí eu fui, e aí começa a minha vida de corredor. Então eu digo que minha primeira fase é sair do sedentarismo para a corrida. Eu comecei fazendo caminhada, eu lembro até hoje a primeira volta de 3 quilômetros que eu fiz no Ibirapuera, eu perguntei para ele, um dia para de doer, né? E ele disse, não, a dor vem junto com o uniforme do atleta. Só muda, você aprende a lidar com ela, mas não para de doer. E de fato, não parou. Isso foi em 97, e eu saio então do sedentarismo para a corrida, e aí eu aprendi uma coisa muito interessante. Você faz mudanças, você decide fazer mudanças, e quando você faz mudanças, as mudanças mudam você. Então, vou dar um exemplo. Eu dava aula na Faculdade Batista de 7h30 da noite às 15 para as 11 da noite. Eram 2 períodos. A senhora, que era a dona da cantina da faculdade, era da IBAB. Logo, eu era o pastor dela, que chegava às 19 horas. E eu era recebido com tapete vermelho. E ela me fazia um X-tudo, com um monte de Coca-Cola. E eu fazia esse lanchinho às 7 horas para dar aula. Quando eu chegava em casa, às 11 da noite, eu jantava. E uma Coca litro de 2 litros, sei lá o que era. Eu lembro uma vez que eu comi um tablete de Alpino inteiro depois do jantar. Tipo meia-noite. Sério isso? E ao mesmo tempo em que eu tinha essa vida, eu estava no púlpito todo domingo. E aí eu aprendi que eu tinha que fazer mudanças. E fiz. E as mudanças que eu fiz começaram a me mudar. Porque chegou um momento em que eu não conseguia comer um cheeseburger. Eu não tinha vontade. O meu corpo mudou. O meu metabolismo mudou.
a minha cabeça mudou, a minha consciência mudou. Até que chegou o ano 2000 e o meu amigo Ricardo Gondim disse: vamos correr a maratona? Falei: vamos. E eu estava na IBAB no Natal de 99 para 2000. E veio um rapaz e disse: você pode gravar um vídeo para o meu pastor? Mandar uma mensagem de Natal para ele? Eu falei: posso. E quando ele ficou me filmando, eu falando, eu olhei na camiseta dele, estava escrito Iron Man Finisher. E quando ele acabou de gravar, eu falei: essa camiseta aí é pressão ou é mesmo? Aí ele falou: não, eu já fiz Iron Man e tal. Aí ele começou a me contar a história. Eu falei: você não quer me treinar para a maratona desse ano agora, aqui, 2000? Claro, então vamos treinar. Começamos a treinar. Esse camarada chama-se Marcelo Monteiro, que foi o pioneiro do IBAB Runners. O Mozart estava lá, em 2000. A gente começou a correr e foi chegando mais um, e era um grupo bem pequeno, né? Alguém lembra do Marcelo aqui? Então, o Marcelo, ele faleceu num acidente de carro no Chile, e foi um dos grandes lutos que eu vivi na minha vida, foi a morte do Marcelo. É inacreditável, assim. Eu corri com o Marcelo 3 a 4 vezes por semana durante aquele ano de 2000, sendo treinado para a maratona. Foi um dos treinadores mais especiais assim que eu tive. E o Edmundo também. O Edmundo era um pouco alucinado. Eu lembro que um dia eu falei para ele, no meio do treino, eu falei assim: não estou aguentando mais. Ele falou: está com vontade de vomitar? Eu falei: não. Ele falou: então aguenta. Isso era o Edmundo. Aí eu fiz a maratona naquele ano 2000, e aí eu saí da corrida para a maratona. Foi outro salto. E uma coisa que eu aprendi quando eu saí da corrida para a maratona é que você não consegue fazer uma maratona sem o bendito longão. Você tem que fazer longão. E quando você sai para correr 6 km, 8 km, 10 km, você tem amigo em volta. Mas quando você vai correr 28, você vai fazer 24, 27, aí é difícil você ter amigo para ir junto. Mas também não é só difícil você ter amigo para ir junto, mas você entra num outro ritmo de treino e num outro estágio de treino em que alguém junto atrapalha. Aí você descobre uma coisa que os especialistas e principalmente os místicos falam, que é o famoso estado alterado de consciência. Quando você começa a correr, o seu batimento, a sua passada, eles estão descompassados. Até que chega um momento em que o seu batimento regula com a sua passada, você entra num flow, você entra num movimento autônomo. E eu lembro que eu comecei a correr com música, até que chegou um momento em que a música começou a me atrapalhar, me prejudicar. E eu descobri no meio da corrida o silêncio. E eu descobri no meio da corrida esse lugar de introspecção, porque é uma coisa que você faz para correr, você não precisa pensar, né? Agora o esquerdo, agora o direito, o batimento. Não, você entra num flow. E nessa hora você viaja.
Principalmente se você está correndo num lugar seguro, que você não tem que ficar olhando para carro, atravessar a rua, você está correndo num lugar seguro, você entra num flow e você viaja. Então eu cansei de fazer sermão nas minhas corridas, de ter insights, de tomar decisões, enfim, é uma viajada. E isso tudo que a Miriam estava falando, da descarga de adrenalina, da descarga de dopamina, de noradrenalina, esses neurotransmissores que funcionam aqui no seu cérebro, isso tudo faz uma diferença profunda em você. E aí eu descobri que a corrida não era para mim apenas uma experiência física, ela era uma experiência espiritual. De vez em quando a Silvia dizia para mim, vai correr, vai. E a Suzy, que era casada com o Marcelo, de vez em quando, no domingo, ela achava que eu estava meio brava, ela falava assim, pastor não correu, né, essa semana muito, você não deu muito treino para ele. E isso, a corrida regulou não apenas a minha alimentação, o meu sono, a minha disciplina, mas regulou o meu humor, a minha irritabilidade, o meu estresse, regulou a minha capacidade de trabalho, a minha potência criativa. Você sabe que seu cérebro funciona com pulsos elétricos, né? Se o pulso elétrico é muito alto, gama, você frita. Por isso, quando a gente fala de cabeça quente, cabeça fervendo, não é força de expressão, é literal, está fritando. E o que acontece? Se sobe muito seu pulso elétrico, se desmaia. Por quê? Porque o cérebro ele tem um mecanismo de autodefesa, ele desliga você, porque você vai fritar. Então você desmaia. Se baixa muito, o que acontece? Você dorme. Então os místicos, eles já sabiam disso há muito tempo, que a neurociência descobriu recentemente. Qual é a onda cerebral mais potencializada para a sua criatividade, para a sua memória, para o seu aprendizado, para a sua sensibilidade de captação do que está acontecendo no ambiente? Alfa. Já lembra daquela brincadeira? Vamos entrar em alfa? Questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, a meditação, vamos entrar em alfa. Então, é uma coisa impressionante você entrar em alfa na sua corrida. Por quê? Porque você entra no flow, você está com você mesmo, não tem música, não tem conversa, você está ali. Eu lembro quantas vezes eu estava correndo no Ibirapuera, no começo foi uma grande disciplina. Eu passava de um lado do lago e eu olhava a árvorezinha que marcava o quilômetro 2. Eu saía da Praça do Porquinho, quilômetro 1, aí na volta quilômetro 2 até chegar ao quilômetro, fechar o quilômetro 3. Então eu passava de um lado do lago, olhava a árvorezinha lá, e eu pensava comigo, daqui a 4 minutos eu estou lá. Daqui a 5 minutos eu estou lá. E não adiantava eu querer chegar em 2 minutos, porque eu não tinha físico, eu não tinha corpo, eu não tinha perna, eu não tinha pulmão para chegar em 2. Eu ia chegar em 5. Eu sabia que eu ia fechar o 3 dali a 9 minutos, ou sei lá quantos minutos, e não dava para adiantar. Aí eu fui aprendendo a lidar com o tempo. Sabe o que isso fez comigo? Fez eu andar mais devagar no trânsito de São Paulo. Eu aprendi a regular o meu fluxo de vida. Aprendi o silêncio, aprendi a introspecção. Isso mudou minha vida devocional. Você pensa, eu pesando 118 quilos, comendo feito um porco, dormindo mal, ficando ofegante para subir um lance de escada. Eu não preparo sermão. É vapt-vupt, é ligeiro, é ansiedade. Você não tem paciência para ouvir, você não tem paciência para ler. A sua mente está acelerada,
Aí você aprende a vir para o alfa, você aprende ritmos, você aprende um monte de coisa. Por quê? Porque você fez mudanças e as mudanças fizeram mudanças em você. Não foi mais você que fez as mudanças, você fez as primeiras mudanças. Mas uma vez que você fez as mudanças, essas mudanças começam a mudar você. Foi o que eu experimentei. Aí eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que o cérebro, ele não é só cérebro. Ele é o corpo inteiro. Você não é um cérebro. Não é o seu cérebro que pensa. O seu corpo inteiro pensa. Não existe medo sem taquicardia. Não existe nada que você faça somente com a sua mente que não tenha equivalência no cérebro. Se não tem cérebro, você está morto. Para você sentir alguma emoção, é cérebro. É a química do seu cérebro que está funcionando. Para você amar, para você odiar, para você agredir, para você competir, para você ser generoso, tudo tem cérebro. O corpo todo funciona. Assim como a gente fala, né, que nós somos uma unidade bioespiritual, né, nós temos uma unidade mente e cérebro, nós temos essa unidade bioespiritual, nós somos essa unidade perfeita. Aí o que eu aprendi? Que não existe uma alma doente sem um cérebro doente, não existe um corpo doente sem uma alma doente. Não dá para você dizer assim, eu estou bem com Deus, quando o seu corpo não está bem. Você acha que está bem, mas você não está bem. Exemplo simples. Se você tem uma prova para fazer, você almoça feijoada? Não. Simples assim. Você não... Por quê? Porque o seu corpo não pode estar comprometido com o processo digestivo na hora que você vai fazer prova. Por que eu como que nem um porco e vou para o púlpito? Se eu não vou fazer prova com processo digestivo, por que eu vou para o púlpito em processo digestivo? Você está entendendo como funciona a nossa cabeça? Por quê? Porque eu achava que estar no púlpito era uma experiência do meu espírito, da minha mente. Demorou para eu aprender que não, que é uma experiência do meu corpo. É uma experiência eu inteiro. Segui minha vida, fiz meia maratona, São Silvestre, maratona, etc. Até que eu chego num momento da minha vida muito especial, que eu acordo, voltando de férias, para o meu primeiro dia de atividade na IPAB, que seria um domingo. Eu acordo com uma dor irradiada para minha perna, quase insuportável. Mas eu vim, preguei às 9, preguei às 11, preguei às 18. Quando eu preguei às 18, eu reduzi o meu sermão para metade, acabei, porque eu não aguentava de dor, desci, veio um senhor falar comigo, eu fiquei falando com ele, e eu olhando para ele assim, eu pus a mão no braço dele, eu não lembro nem o que ele estava falando, eu falei assim, me desculpe, eu preciso ir embora agora, eu estou com muita dor. Aí eu fui embora. Liguei para o médico, falei, preciso de umas drogas aí para pregar domingo. Bom, fui no médico, fiz exames, diagnóstico era uma hérnia de disco, aí eu falei, e agora? Ele falou, tem um tratamento, vamos cuidar disso. Eu falei, mas tá doendo muito. Ele falou, eu vou te dar um remedinho, você não vai pregar 9, 11, 18, né? Prega um só. Aí eu falei, beleza, eu vou pregar só às 11. Aí eu vim para pregar às 11, drogado. Aí eu disse assim no meu sermão, se você quiser ver no YouTube, eu espero que tenham tirado, mas eu disse assim, o meu sermão era mais ou menos o seguinte, eu já vou acabar, tá? Vou contar essa história. O meu sermão era mais ou menos o seguinte, o que é que fere você quando a sua vontade é uma e seu desejo é outro?
quando você não está alinhado, quando você não está em harmonia interior. Por exemplo, o que adoece você? Você está num trabalho que você detesta, você está num casamento tóxico, você está com vontade de fazer uma coisa, mas você tem o desejo de fazer uma coisa, mas a sua vontade não permite você fazer aquilo, né? Você sabe a diferença de desejo e vontade. Desejo é querer comer essa bomba de chocolate. Vontade é dizer não, eu não vou comer. Então a vontade manda no desejo, tá bom? Quando isso não está alinhado, está conflito. Aí eu cheguei no culto da Fábio um domingo de manhã e disse assim: a minha vontade era mandar vocês todos para aquele lugar, mas eu não posso. Eu não posso porque eu sou o pastor da igreja. Não sei se era droga, mas acho que era verdade. Aí eu cheguei em casa, estava a família reunida e os meus filhos disseram: pai, você está interditado. À noite você não volta para pregar, é o Cláudio que vai pregar, e você só volta depois de um médico te liberar. Vai se cuidar. Por que você foi trabalhar com dor? Por que você foi pregar com remédio? Eu falei: porque eu não sou o único brasileiro que vai trabalhar com dor. O brasileiro levanta com dor, ele toma um remédio e vai trabalhar. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Conclusão, eu fiquei 3 meses em casa, e é claro que não tinha só hérnia de disco em mim. Às vezes a nossa alma sofre tanto que o corpo diz: me dá um pouquinho desse sofrimento, porque senão você não aguenta. Aí você tem uma hérnia de disco, você tem uma úlcera, você tem um infarto, você tem uma síndrome do pânico, você tem uma crise de ansiedade, você tem coisa pior até, porque a sua alma está sofrendo e você não está se cuidando. Aí eu entrei numa outra fase. Primeiro que me tirou da corrida, me tirou da pista, me tirou de uma coisa que eu amo fazer. E eu fui descendo, fisioterapia. Aí melhorei um pouquinho e fui pregar na Bahia. Chego lá, eu encontro um Rastafari que vira para mim e diz assim: tá correndo, pastor? Eu falei: não, estou cuidando da minha hérnia. Não, estou sabendo, eu também tenho hérnia. É mesmo? É, só que eu jogo capoeira, corro. E você tem hérnia, tá assim, ó, todo podre. Você vê como Deus me ama, né? Só manda recado, né? Então, aí, é meu amigo Vitor, preparador físico, professor de capoeira, estava aqui semana passada no congresso do Conversas, ele e a esposa dele, a Núbia. Aí o Vitor falou assim: pastor, põe seu corpo em movimento. Você está fazendo fisioterapia? Eu falei: estou. Fisioterapia passiva, né? Eu falei: é. A fisioterapeuta que fica levantando sua perna? Eu falei: é. Eu falei: então, está errado. Põe seu corpo em movimento. Bom, eu voltei para São Paulo, pus meu corpo em movimento. Recuperei da minha hérnia sem cirurgia. Não. Voltei a correr. E tive outra hérnia. E outra. Então hoje eu estou fazendo fisioterapia com reabilitação e preparação. E tem 1 mês que eu voltei a correr na esteira, mas eu espero voltar a correr. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de tudo. Você não cuida, como a Miriam falou, você não cuida só do corpo, você cuida da mente, você cuida do cérebro, você cuida do seu intestino, você cuida de tudo. E eu não conheço nada melhor que o esporte para trazer essa saúde. Você sabe, alguém aqui usa ASICS? Tênis ASICS na corrida? Sabe o que é ASICS? Anima sana in corpore sano, né? Mente sã e alma sã em corpo são. Então, não existe alma saudável em corpo doente. Não existe.
não existe vida com Deus plena com descuido do corpo. Uma das coisas que eu sempre falo para os pastores da IBAB, olha, nós não somos mestres de Bíblia, nós somos mestres de vida, nós ensinamos a viver, não ensinamos versículo. E eu lembro daquele tempo em que eu não me cuidava, eu era um descuidado para comigo mesmo em cima do púlpito. Eu não tinha disciplina, eu não tinha vida responsável. Como que eu poderia imaginar que eu teria uma vida espiritual saudável se... Você entende isso? Desculpa eu falar desse jeito, mas se o seu carro é sujo, provavelmente a sua cabeça também está suja. Se você é desleixado para se vestir, é desleixado com o seu corpo, provavelmente você é desleixado com a sua alma. Se o seu espaço de viver é uma zona, é sujo, é tudo fora do lugar, é assim, provavelmente dentro de você também é assim. Não existe vida saudável espiritual sem uma vida organizada, porque uma coisa organiza a outra, ou uma coisa desorganizada desorganiza a outra. Por isso que o grande aprendizado que eu tive na prática da corrida foi que eu comecei a organizar conscientemente a minha agenda, o que eu comia, a hora que eu dormia, como é que eu me dedicava a uma atividade física, a um exercício físico. E essas coisas, quando foram entrando em ordem, começaram quase que automaticamente a colocar um monte de outra coisa em ordem. Eu fui arrumando uma coisa e a coisa que eu fui arrumando outras. E finalmente eu termino dizendo isso, que para mim a corrida não é uma questão de físico. A corrida para mim, a atividade esportiva para mim é uma experiência espiritual e é uma atividade absolutamente espiritual. Ô Simon, eu não tenho louvor na minha rotina, mas eu tenho o silêncio que me leva para um outro lugar. E a coisa que eu mais sinto falta de não poder correr, de ir para o parque correr, de estar de férias e ir na praia, foi um martírio eu estar sentado embaixo de um guarda-sol na praia e ver aquele pessoal passando correndo, Miriam, e eu lá não podia correr, aquilo me alucinava. Tem um amigo que diz, eu não sei o que você tem na cabeça, acordar às 6 horas da manhã para ir correr. Eu falei, eu não sei o que você tem na cabeça de não acordar para ir correr, porque... E eu lembro quando eu tinha, com o Marcelo, era muito disciplinador, amanhã é day off, hein? Aí eu acordava aquele solzão, eu falava, pô, day off, eu não posso ir correr, caramba, não posso. Porque uma vez que você organiza, uma vez que você faz mudanças, as mudanças mudam você. Eu desejo que você tenha uma ótima experiência como corredor, corredora, caminhante, etc. E que a sua vida seja essa expressão de uma alma sã em um corpo são e vice-versa. Obrigado. Então, quando eu falei que eu chamei o pastor, ele falou assim, vamos fazer um esquema de perguntas e respostas, né, e tal, né? Mas assim, nem precisa, né? Acho que ele falou tudo, e eu não sei se vocês conseguiram linkar também, sem a gente planejar, né? O que a Miriam falou, o que o pastor falou, o que o Simon falou também, né? Tá tudo integrado. E assim, igual eu falei, o IBAB Runners é esse ambiente, né? O pessoal que está aqui há mais tempo conhece. Se você não está no grupo ainda, no WhatsApp, né, ou quer participar, depois procure o pessoal do staff, já vem vindo também, por favor, a turma do staff.
Então, assim, eu queria agradecer de forma muito especial que vocês aplaudissem novamente a Miriam e o pastor. Eu queria agradecer também mais uma vez o Simon, que abrilhantou aqui a nossa... Queria agradecer também o Cláudio Omar. O Cláudio Omar, para quem não sabe, né, além de intérprete de livros, ele corre também, maratonista também, ele corre, tá junto, né, tá sempre que de vez em quando a gente se encontra em umas provas aí, corredor dos bravos também. A Ju tá por aí também, né? Cadê a Ju? A Ju tá aqui, ó, a esposa dele também corre, né? Então, o Heitor também já está encaminhado, já está aí no caminho, né? Já está, né? Vai ficar melhor do que o pai, hein? Então é isso. Eu queria também uma salva de palmas pro pessoal do staff. Daqui pra lá, né? Tudo que a gente faz com muito carinho, preparado para vocês. Então, assim, lá nos bastidores, lá, nossa, tem dia que a gente chega lá no grupo, né? Tem 60 mensagens, 100 mensagens, meu Deus. Aí cada um lê o que tem que, né, comentar. Mas é muito legal, né? Foi muito bom o staff ficar do tamanho que ficou esse ano, ajudou muito, né? Quem está participando dos eventos aí durante o ano, né? Fomos para Santos, fizemos festa junina, fizemos um monte de coisa. Tem mais daqui para o final do ano tem mais um monte de coisa acontecendo, né? Então é isso. Eu queria as meninas vão entregar o presentinho dos pastores, o pastor para mim, os palestrantes, desculpa, o Gislene e o Ezequiel. A Gislene e o Ezequiel trouxeram um presentinho para palestrante. Então, nada mais justo, né, que eles entreguem, por favor, para mim. Eles trouxeram com muito carinho. E não vou embora, tá? Fica tirando uma foto, né? Quem quer tirar foto? Já todo mundo tira foto. Junta todo mundo aí que tira foto, né? Geral. Vamos. É isso, gente. Obrigado. Valeu, pastor. Muito obrigado. E o sorteio, tá? Quem agora nós vamos fazer o sorteio, o Reginaldo vai ajudar a gente no sorteio aqui, tá? O café tá liberado de novo. Bate-papo, né? Aquele blá 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 run, né? Como o pessoal costuma falar. E quem quiser entrar no grupo, procure um de nós aqui para entrar no grupo do WhatsApp, né? E qualquer dúvida vai falando com a gente. Muito obrigado. O pessoal que ajudou também, né? A gente pediu na semana lá, aquelas doações lá, o pessoal sabe. Quem fez sabe quem é. E eu queria agradecer muito a vocês, tá? Vocês fazem parte disso tudo aqui, o Ibabe Runners, essa grande família, né? E tudo que gira em torno disso aqui. Seu nome não está aqui? Não, mas você é da diretoria, você não pode. E cadê os prêmios? Ah, já está ali. Então o Reginaldo vai coordenar, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo. Agora eu sorteio da inscrição para... Importante aqui que ajudou duas. O Renato aqui, Sacate, muito obrigado, Renato. E o Vitor, né? Além de vir ajudar a Miriam aqui, ele acabou ajudando a gente aqui mais um monte de coisa nos bastidores, aqui com a parte técnica aqui. Obrigado, valeu mesmo, muito bom. Então agora o sorteio da inscrição para a maratona da... Vai dormir no sofá, chefe, ficou complicado. Agora lascou. Agradeço todo mundo, menos a minha esposa. Então... O pessoal me chama de chefe, né? E eu falo que lá em casa quem manda sou eu. Aí as meninas falam assim, quem manda... Depois da família. Até a página 2 só. Não, obrigado a todo mundo. Valeu, gente.